Então, gente, ó, aqui a gente tem o seguinte nessa primeira questão. Aldo aplicou 7.000 por um tempo numa caderneta de poupança e recebeu um total, ó. Então ele aqui, ó, colocou 7.000 reais por um tempo numa caderneta de poupança e recebeu um total, ó, de 1.750, beleza? Então aplicou 7.000, recebeu 1.750 de juros. Deixa eu até colocar de outra cor para frisar um pouquinho melhor, ó. Tá certo? Aí, ó, no mesmo dia em que Aldo fez essa aplicação, Baldo, eles gostam de usar esse nome, Aldo e Baldo, aplicou na mesma poupança uma certa quantia que rendeu R$ 1.375 de juros, no mesmo período de tempo da aplicação de Aldo. Quantos reais Baldo aplicou na poupança? Então, veja, ele não diz o capital de Baldo, ele só diz qual foi os juros, tá? E isso aqui, pessoal, quando ele não diz o tipo de juros, aí você já pode ter certeza que vai ser o quê? Vai ser juros simples, tá certo? Sem medo de ser feliz, já sabe que é juros simples. Aí, gente, tem uma trilogia que vocês têm que colocar na cabecinha, tá certo? A Santíssima Trindade da Matemática, tá? Ó, não esqueça disso. Não esqueça. Proporção é uma função do primeiro grau, ok? É função do primeiro grau. E eu tenho aqui o quê? Proporção é função do primeiro grau. E função do primeiro grau, pessoal, você não pode esquecer, é juros simples. Tá certo? Juros simples. Proporção é função do primeiro grau, é juros simples. E o que mais? Juros simples é progressão aritmética. O que o senhor está falando, professor? O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que você pode ver um juros simples sobre qualquer um desses aspectos aí, sem problema nenhum, tá certo? Que aí você vai conseguir desenvolver o cálculo, tá? Aritmética, faltou o K aqui. Você vai conseguir desenvolver o cálculo. Então não guarda isso, não esquece isso não. Proporção é função do primeiro grau, juros simples, que também é uma progressão aritmética. Como assim, professor? Ó, ele não deu aqui o seguinte, ó, o valor que ele aplicou, tá certo? E ele teve quanto de retorno? 1.750. Então eu posso fazer assim, ó, aplicando 1.750, né? Na verdade, aplicando 7.000 reais, ele teve um retorno de 1.750. Aplicando aqui agora quanto? Que eu não sei, vou chamar de quê? X, eu tenho um retorno de quanto? R$ 1.375. Proporção. Então, ó, sair de um juros para entrar em uma proporção aí. Tem outras formas de fazer? Tem, mas vai dar mais trabalho. Aí já é assim, ó, jogado para vocês. Tá certo? Então é muito bom ter essa visão aí, tá certo, pessoal? Você pode olhar dessa maneira quando tiver juros simples, tranquilo? Bem, sabendo disso aí, pessoal, vou apagar aqui. Antes de apagar, quem quiser tirar um printzinho aí, tira. 3, 2, 1, foi. Então, o que acontece, pessoal? Sabendo disso aí, agora fica fácil, é só resolver, né? Proporção posso usar meio pelos extremos, ó. O produto dos meios está para o produto dos extremos. Então, fica 1.750 vezes x é igual a quanto? 1.375 vezes 7.000. Tranquilo? Vamos lá. Primeiro de tudo, ó, só tem multiplicação entre os termos, então você pode simplificar. Ó. Simplifica que simplifica, não esqueça disso. Aí eu percebo também, ó, que dá para dividir esse número aqui, ó, 2 vezes por 5, tá? Então dá para fazer uma simplificação única por 25 aqui. E esse outro aqui também dá para simplificar por 25, ó, tá bom? Eu só simplifico um porque isso aqui é como se fosse um termo único, porque o que une eles é multiplicação. Então eu tenho que escolher um dos dois, eu escolhi esse porque divide por 25. E agora eu vou fazer essa divisão. Pessoal, 175 dividido por 5, se você fizer isso aqui, e se eu não estiver errando, vai ser 7x. Se eu errar, bota aí nas mensagens, tá, gente? Que eu estou fazendo os cálculos aqui de cabeça, tá bom? Então, para errar, basta você pensar qualquer besteirinha diferente. 1.375 para 25, pessoal, isso aqui vai ficar 5, não é verdade?
que vai dar 125, sobra quanto? 12 com 5 vai ficar 125 de novo, né? Então aqui vai dar 55. E aqui, pessoal, vezes 700. Acredito que esteja tudo certinho até aqui, né? Aí, gente, ó, olha que beleza. Eu tenho 7 e tenho 700, então eu vou passar dividindo, ó. Vai ficar 55 vezes 700 dividido por quanto? Dividido por 7. Tranquilinho? Aí, ó, eu vou pegar agora e vou fazer o quê? A divisão do 700 pelo 7. Vai ficar x é igual a 55 vezes 100. Olha que mingau. Agora, ó, x é igual a quanto? 5.500. É só botar os dois zerinhos atrás, ó. Os zeros do 100 vai para o 5. Acabou-se o cara doce, pessoal. Tá aí, ó. O capital para render esses juros aqui, dentro da mesma aplicação que foi feita a primeira, é de 5.500. Resposta correta, letra A de amor, se os cálculos tiver tudo certinho aí, tá? Então é isso, pessoal. Tira um print rapidinho aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a questão 2 agora, tá ok? Aqui a gente tem o seguinte, lembrando o grupo do Telegram, lá eu boto materiais, a galera se ajuda muito lá, tá? Tirando dúvida de todo mundo, tá certo? Então, entra aí no grupinho, que o grupo Telegram não é para concurso Banco Brasil não, pessoal. É um grupo que eu tenho de concursos em geral, tá certo? Todo tipo de concurso eu uso o grupo para passar informações, tá bom? Então, assim, mas o movimento maior agora está sendo o concurso do Banco Brasil. Praticamente toda a conversa é em relação a esse concurso. Beleza? Muito bem, ó. Uma empresa toma um empréstimo de 200 mil reais. Então, tá aqui, ó. Um empréstimo, tá certo? 200 mil por 20 dias. Há uma determinada taxa de juros. Ele, então, não falou a taxa, tá certo? Ó. No regime, ó, de juros simples, ele nem precisava. Era só ele não dizer quais eram os juros que eu já saberia que era simples. Considere que, ao final desse período, os juros pagos foram de 8.800. Assim, a taxa mensal de juros simples cobrada. Então, ó, a taxa mensal, considerando o mês com 30 dias. E veja, ó, ele quer a taxa mensal, tá? Foi igual a. Aqui tem uma casquinha de banana que pode pegar vocês, tá certo? Então, tomem cuidado aqui, ó. Vamos lá, bem calminho. Ele deu aí o capital, vou colocar aqui, ó. Capital, 200 mil, certinho? Tempo dias, 20 dias. Aí a taxa de juros é o que ele está querendo saber, né? Então, ó, eu não sei qual é a taxa, ok? E ele dá que os juros pagos foram 8 mil. Então, os juros, ó, 8.800. Assim, a taxa mensal de juros simples cobrada nesse empréstimo, considerando o mês com 30 dias. Veja, ele quer a taxa mensal, mas o tempo, pessoal, aqui é que está a casca de banana, ó. O tempo ele deu o quê? Em dias. E aqui eu vou começar a falar de uma coisinha sobre taxa, que pouca gente conhece também, tá? Então é uma questão muito boa aí para vocês se desenrolarem, tá bom? Vamos lá. Com toda a calma do mundo, aqui a gente tem o seguinte, ó. Como que fica aqui a história, pessoal? Ele quer essa taxa, então eu vou jogar na fórmula. E qual é a fórmula? A gente sabe que a fórmula, ó, é juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por quanto? Por 100, beleza? Os juros ele deu, tá aqui, ó. Então no lugar dos juros, agora é brincadeira de substituir, tá? No lugar dos juros, ó, 8.800. O capital, pessoal, vai ser quanto, ó? O capital, 200 mil, vezes a taxa, que é o que eu quero saber, eu vou chamar de I. Agora veja, o tempo eu vou botar em dias, tá? Se eu estou botando em dias, eu não posso esquecer que no final dos meus cálculos, eu vou achar a taxa em dias, tá? Poderia fazer um jeito de já achar a taxa em mês? Pode. Como? Você passa esse tempo aqui para meses. E 20 dias é 2 partes de 3 de um mês. Então você vai fazer o cálculo com fração. Como eu sei que pouca gente gosta, então eu vou fazer assim mesmo e no fim eu transformo, tá bom? Mas para quem não tem problema com fração, o jeito é esse, tá? Pronto, pessoal, agora, ó, simplifica que simplifica, ó. Simplifica que simplifica aqui, ó, belezinha? E vamos fazer os cálculos. Ainda dá para simplificar mais, porque só tem multiplicação dos dois lados, ó. Então eu posso também simplificar esse zero aqui com esse e esse zero aqui
com esse, tá bom? Pronto. Aí o que acontece, pessoal? Eu vou trazer aqui para cima para ter um pouquinho mais de espaço. Vai ficar 88 vezes 1, tá certo? E quando não tem nada embaixo do número, tem 1. Então, quando eu fizer 1 vezes isso aqui de cima, vai dar aquilo ali mesmo, tá bom? Então, vai ficar 88, 20 vezes i, 20i, 20i vezes 20, 20i vezes i dá 400i, não é isso? Aí, pessoal, ó, o 400 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a taxa que é aí, tranquilo? E aí eu vou fazer essa divisãozinha aqui, tá certo? Vamos lá, muita gente esquece como é que faz essa divisão, então eu vou fazer calminho aqui para lembrar, ó, quanto é 88 dividido aqui por 400, tá? Como é que a gente faz essa divisão? Essa parte aqui desse lado, que a gente chama de dividendo, nunca pode ser menor que o divisor, tá bom? Isso aqui não pode acontecer. Já que não pode acontecer, o que eu faço? Eu coloco um zero aqui desse lado, tá certo? Mas para cada zero que eu incrementar aqui, aqui eu vou botar um zero e uma vírgula. Se eu tiver que colocar outro zero aqui, aí eu boto outro zero aqui também. E assim vai, tá certo? Mas aí não precisou não, né? Então fica assim mesmo. Aí, gente, eu vou dividir agora, ó. Dá 2, 2 vezes 400 dá 800. 880 menos 800 dá quanto? Dá 80. Aí, ó, 80, pessoal, não divide por 400. Como não divide, ó, eu vou colocar o zero. Como foi só um que eu botei, gente, aí eu não boto nada aqui. Agora, se eu tivesse que botar outro zero, aí eu colocaria um aqui. Se eu tivesse que colocar mais um, 3 zeros, aí eu botaria 2 aqui. Ou seja, o número de zeros que eu coloco aqui sempre é uma unidade menor do que o número de zeros que eu coloco aqui, tá bom? Isso é uma dúvida, assim, gigante que as pessoas têm. Mas como foi só um zero, então eu não boto nenhum aqui, tá bom? Aí, ó, vai dar 2, 2 vezes 400 que dá quanto? Dá 800, subtrai, restou quanto? Zero. Então tá aqui, ó, a taxa é essa, pessoal. A taxa de quanto? 0,22% ao dia. E por que isso aí não é a nossa resposta? Porque ele pediu, ó, uma taxa mensal, tá certo? A taxa que ele pediu foi uma taxa mensal. Então, eu tenho que passar essa taxa aqui para mês, tá certo? E como é que eu faço para passar uma taxa para mês, tá certo? Quando a gente está falando em juros simples, a gente diz que isso é uma taxa proporcional. Se eu precisar fazer essa transformação em juros compostos, aí já recebe outro nome. É uma taxa equivalente, tá certo? Muito cuidado com esses termos, tá bom? Então não tem problema se eu falasse que eu quero uma taxa equivalente em mês. Mas em juros simples a gente chama de proporcional, tá certo? Então vamos lá. A taxa proporcional aí em 30 dias vai ficar o quê? Vai ficar, como um dia é 0,22, é só multiplicar por 30. Então eu vou fazer isso aqui vezes 30. Um macetezinho para operações com decimal, pessoal, tá? É o seguinte, é você pensar que o número não é decimal, tá? E dá para fazer isso? Dá, ó. E o que eu vou fazer? Em vez de eu usar 0,22, eu vou pegar 22. Então, eu penso que ele não é decimal e vou multiplicar por 30, ó. Tranquilinho? Aí, ó, 0 vezes qualquer coisa dá 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. No fim da operação, tá? No fim da operação, aí eu penso, mas aquele número não é número inteiro, é um número quebrado, é um número decimal. Aí você vê quantas casas decimais tem, ó. São quantas? Não são duas? Aí você vem aqui e conta, ó, 1, 2 e bota a vírgula. A vírgula ficou na frente de dois números, tá vendo? Então essa é a taxa mensal, ó. A taxa mensal real é essa. Taxa igual a 6,6% ao mês. Tranquilinho? Resposta, letra D de Deus. Tranquilo? Então tá aí, pessoal. Mais uma questãozinha muito boa para vocês, tá? Uma questão que poderia enrolar bastante. Então eu recomendo que vocês olhem com atenção novamente essa questão, que é uma questão aí de juros simples, beleza? Um capital foi aplicado por 2 anos, pelo regime de juros compostos. A taxa nominal aparente de 12% ao ano a capitalizados mensalmente. Então, ó, vamos anotar aqui, primeiro nome interessante, ó. A taxa nominal aparente, beleza? Isso aí é a primeira coisa aí, pessoal, que vocês têm que ficar ligados. Eu vou falar sobre isso para vocês, tá bom? Isso é até importante em conhecimentos bancários,
tá? Em sistema financeiro, é bom vocês lembrarem disso aí. E nesse período rendeu juros, ó, de R$ 2.697,35. O capital inicial foi em reais, de aproximadamente, ó. Então tá aqui o capital inicial, ó, tá certo? 2.697. E ele quer saber qual foi esse capital inicial, ali é os juros, né? Então isso que ele tá querendo saber, tá? De aproximadamente. Aí ele dá um bocado de dados aqui. E é nesse ponto que o aluno olha para essa questão e faz o quê? O aluno pula, né? Nem pensa em quebrar a cabeça com isso aqui. Só que eu quero mostrar para vocês que quando a questão vier cheio desses negocinhos, é sinônimo que é uma questão fácil, tá certo? É sinônimo de que é uma questão fácil, porque ele está dando tudo para vocês, tá certo? Ele está deixando vocês na cara do gol aí, com todas as informações. E eu quero que vocês consigam ver isso agora, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é taxa nominal aparente. Presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês agora, tá? Presta bem atenção aí, ok? Eu chego aqui e digo o seguinte, presta bem atenção. Você vai numa loja, isso é realidade, tá? Não estou inventando não. Você vai numa loja... vamos ver se minhas habilidades de desenhar estão boas, né? E aí, ó, você vai na loja e adivinha aí, você vai comprar um carrinho, tá certo? Então você vai lá comprar seu carro, aí eu não sei nem que carro é esse que eu estou fazendo aqui, tá certo? Aqui eu não sei nem o que é isso também. Deixa eu apagar aqui para deixar ele menos feio. Ó, vamos lá. Então, ó, você vai aqui e aí você compra, você ficou afim desse carro aqui por algum motivo. Então, ó, aí você pega e vai comprar esse carro. Aí você está interessado em saber qual é a taxa de juros desse carro aqui. Qual será a taxa de juros dele? Aí você pergunta, qual é a taxa anual aqui? Aí o cara olha para você e diz, ó, ele tem aí uma taxazinha anual de juros, que não é muito grande não. É uma taxa anual de 24%, uma taxa nominal, tá certo? De 24% ao ano. Aí você diz, 24%? Poxa, eu vou pagar em 4 anos, 4 vezes 24, 96, quase 100%, ou seja, eu vou pagar quase 2 carros, né? Mas é isso mesmo, financiamento é isso, né? Então eu vou comprar o carro, vou comprar. Aí beleza, você compra sabendo que vai pagar outro carro. Mas veja só, pessoal, o que ele está dizendo para você aqui é uma taxa nominal. Não é à toa que recebe o nome de aparente, tá certo? Não é à toa que recebe o nome aparente. Por quê? Se é aparente, é porque aparenta uma coisa que não é. Ele já está dizendo na sua cara que não é. Isso aí foi a forma que algum espertalhão lá no passado inventou de enrolar os outros, eu tenho certeza. E aí foi ficando e até hoje existe. Tá bom? Por quê? Porque a taxa aparente não é a taxa que a gente diz aí, a taxa efetiva. Tá certo? Não é a taxa efetiva, ou seja, a taxa de fato que vai ser cobrada naquele carro. Quando a capitalização é diferente do período da taxa. Ó. Veja aí ó, que ele deu a taxa nominal 12% ao ano, mas a capitalização é mensal. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mês tem uma alteração aí no valor. Todo mês. Não vai ser anual a alteração. Tá certo? O período aí de capitalização é diferente do período que ele está dando a taxa. Então, para a gente achar a taxa verdadeira, o que a gente faz? Não tem mistério, tá bom? Para você achar a taxa efetiva, o que tu vai fazer? Tu vai pegar o 24 e um ano tem quantos meses? Se a capitalização não é mensal, tu tem que ver quantos meses tem um ano. Um ano tem 12 meses. Beleza. Então, a taxa aí que você vai pagar de fato é 2% ao mês. Aí você diz, professor, não muda nada. E daí? Tanto faz, 2% ao mês ou 24% ao ano é a mesma coisa. Não é. Não é porque os juros é composto, tá bom? Então, ó, aqui eu tô agora com a minha taxa. Essa aqui é a taxa o quê, pessoal? Essa é a taxa efetiva. É a taxa de fato, beleza? Essa aqui é a taxa nominal, que ele disse, ou aparente, tá certo? Então, ó. A taxa nominal ou aparente, beleza? E agora eu vou trazer para o ano. Eu vou pegar essa taxa efetiva e vou ver quanto ela fica em um ano.
porque aí realmente eu vou ter a taxa que vai ser cobrada, tá certo? Então eu vou fazer a equivalência para um ano. Então eu vou transformar na taxa equivalente aqui, tá certo? Eu vou transformar na taxa equivalente, tá ok? Bem, pessoal, como é que eu faço para trazer essa taxa aqui para um ano? Aí você tem que saber fazer essa transformação de taxa. E como é que faço essa transformação? Você vai ter que usar isso aqui, ó. 1 mais a taxa que eu tenho aí, tá certo? Que no caso vai ser quanto? 2%. Eu boto aqui na forma unitária, 0,02. Isso vai ser igual à taxa que eu quero achar, que é a taxa no ano. 1 mais, como eu não sei essa taxa, eu vou chamar de I, beleza? Mas o que eu tenho que saber, pessoal? Essa taxa aqui, ó, que é um ano, ela capitaliza quantas vezes? 12 vezes, beleza? Então, para achar essa taxazinha aqui, eu vou elevar isso aqui a 12. E aí é onde a mágica, tá certo? A mágica da esperteza acontece, ó. Por quê? Eu vou ficar com isso aqui, ó. 1,02 elevado a 12. Isso vai ser igual a 1 mais a taxa ali, que é elevada a 1 porque é um ano. Eu quero achar essa taxa anual. E aí eu tenho que resolver isso. Gente, ninguém no mundo resolve isso aqui de cabeça. É por esse motivo que a questão colocou essas coisinhas. Porque você precisa delas para conseguir fazer esses cálculos. Essa aqui não, dá até para fazer, geralmente eles nem dão. Mas 12, 15, 30, 20, você precisa, tá bom? Bem, então para a gente não perder tempo, eu vou usar a calculadora aqui para vocês verem quanto que vai dar, só por curiosidade aí, tá certo? Quanto é que vai dar isso? Ó, vai ficar 1,02 vezes 1,02. Quando eu fizer igual, vai dar o quadrado. Quando eu colocar igual de novo, é o cubo. E assim vai. Eu vou ir até 12, tá? Então vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, tá aqui a taxa. Beleza? Então isso aqui ficou quanto, pessoal? Ficou 1,268, vamos aproximar para 1,27, tá certo? Então, ó, a taxa aqui vai ficar vou botar de outra cor. Vai ficar 1,27, tá? Resolvendo, igual a 1 mais I. Esse 1 tá positivo, passa para o outro lado negativo, ó, vai ficar 1, botar aqui logo, 1 menos 1,27. Fazendo isso aqui vai dar 0,27. E o que é 0,27, pessoal? Aí não esqueça, todo número decimal possui um valor percentual. 0,27, pessoal, é a mesma coisa que 27% ao ano, beleza? Isso aqui é ao ano, tá bom? Então, ó, aqui, pessoal, vai ser o juros real, tá certo? Aquilo que você vai estar pagando, tá? E isso, não esqueça que todo ano vai mudando, tá certo? Capitalização composta. Então, no fim das contas, você vai pagar, em vez de 2 carros, vai ser 2,5 carros, tá certo? É o que acontece no sistema financeiro que a gente tem de juros compostos aí, tá certo? Bem, se isso tá errado, se isso tá certo, aí é uma outra conversa, tá bom? Isso aqui é o que vocês têm que saber. Vamos lá, tirando o print, quem quiser. 3, 2, 1. Pronto, tirou o print. Vamos lá. Eu vou apagar, certo? Para a gente agora ir para a questão, porque vocês precisavam entender isso aqui de taxa antes de qualquer coisa, tá? Isso aqui é importantíssimo para qualquer estudo financeiro aí. A taxa aqui foi de 12% a nominal, só que a capitalização é mensal. Então, para mim passar essa taxa para a taxa realmente efetiva aí, eu vou pegar esses 12% e vou distribuir nos 12 meses. Então, a taxa real é de 1% ao mês, beleza? Essa aqui é a taxa real, tá? Eu já sei qual é a taxa. Vamos ver o que ele está querendo. Ele deu juros, ó. Os juros, vou botar aqui, ó. Juros igual a 2.697,35, beleza? E aí ele quer o capital inicial, que ele não sabe. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Como que a gente vai estar resolvendo isso aí? A gente vai usar a formulazinha do montante, tá certo? E não esquecer o que ele disse, ó.
Nesse período, qual é o período? Um capital foi aplicado por 2 anos, tá certo? Então, período, ó, são 2 anos, tá? Então, botar aqui, ó, tempo igual a 2 anos. Ele deu uma taxa que foi anual e a capitalização mensal a gente transformou na taxa efetiva aqui, ó, de 1% ao mês. Aí eu vou lembrar da fórmula dos juros compostos. Vou botar aqui, ó, montante é igual ao capital 1 mais a taxa elevada ao tempo, tá bom? Gente, agora lembre que montante, o que é o montante? O montante é capital mais quem? Montante é capital mais juros. Isso é igual ao capital 1 mais I elevado a N. Esse termozinho é importante vocês conhecerem, ó, é o mesmo que está aqui, tá certo? Isso aqui a gente chama de fator de correção, outra coisa boa para vocês guardarem no coração. Isso aqui, ó, é o fator de correção. Tranquilinho? Pronto. Vamos lá. O capital é o que ele quer achar. Então, eu vou botar aqui, ó, C mais os juros ele deu, ó, 2.697,35 é igual ao capital, que é o que ele quer saber, vezes 1, mais a taxa que a gente sabe que é quanto? 1%, botando na forma unitária é 1. Só que isso aqui vai ficar elevado a quanto, gente? A 24. Por que 24? Porque são 2 anos, tá bom? Ele botou aqui 12 e 24 para confundir, gente, mas você já vai direto no 24 ali, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, ó, capital mais esse valor todo aqui, ó, 2.000. Como ele usou, presta bem atenção nisso, ó, ele usou a palavra aproximadamente aí. Então eu não vou escrever esse número todo, eu já vou aproximar, tá? Então eu vou tirar essa parte decimal que não vai influenciar em nada. Você olha as alternativas, vê que todas estão todas muito diferentes, não tem nenhuma ali na casa decimal a diferença. Então você pode tirar a parte decimal sem medo de ser feliz, ó. Então capital mais 2.697 é igual ao capital que está multiplicando 1 mais 0,01, que vai ficar 1,01 elevado a 24, beleza? Esse fatorzinho ele deu para você brincar de substituir, ó. Vai dar isso aqui, tá certo? Então vai ficar capital mais 2.697, que é igual a quanto? Ó, ele deu ali, ó. Ó, gente, olha que legalzinho que esse cara é. Ele já deu ali, ó, bem na manha pra gente, ó. 1,2697, né? 1,26,97. E aí o que que acontece, pessoal? Isso aqui, ó, vai ficar quanto? Lembrar que é vezes o capital, positivo passa para o outro lado negativo. Então vai ficar assim, ó, capital menos 1,2697C é igual a 2.697. Vocês já estão vendo o que vai acontecer? Olha que filé, gente. Eu tenho aqui um positivo menos 1,2697C. Eu posso subtrair, ó. Então vai ficar quanto? Quando eu fizer menos 1,96 e eu tenho 1, eu pago esse 1 e fico devendo quanto? Aqui, ó, esse outro que é positivo vem negativo, né? Aqui ficou negativo. Então vai ficar menos 0,2697C igual a quanto? Menos 2.697. Olha que filé, gente. Os numerozinhos todos iguais, não é à toa, tá certo? Bem, chama o anjinho da guarda para deixar tudo positivo, tá? Então, ó, deixando tudo positivo vai ficar assim, ó. 0,2697C é igual a 2.697, tá bom? E aí, pessoal, vou fazer aqui essa divisão, tá? Agora veja, como é tudo igual, como aqui é tudo igual, o que que você pode fazer quando você tiver uma divisão dessa que está começando no primeiro número decimal? Você só conta aqui, ó, quantos inteiros você tem no outro número. E como isso vai ser 1, a sua resposta final você já acha de cara, ó. A resposta final aí vai ficar igual a 1. Quantos inteiros eu tenho? Não são 4? 1, 2, 3, 4. Então veja, ó, você nem faz a divisão, tá certo? Porque já ficou na cara aí qual seria a resposta, tá? Então o capital vai ser letra D, 10.000. Tranquilo? Ele já deu tudo certinho para você só ir encaixando. Agora, se der uma derrapadinha, aí ó, tudo se desmorona.
Isso é bom para você na hora da prova saber como é que a 6 Gran Rio trabalha e saber que se por acaso está dando algum negócio muito de outro planeta, é que provavelmente o cálculo não está sendo feito da forma correta, tá certo? Então é importantíssimo você ter isso aí na mente, tá? Uma questão muito boa. Aqui a gente tem o seguinte. Outra questãozinha, ó. Veja, ele já dá as informações todas para vocês aqui, tá certo? Ó, ele dá tudo aí para vocês. E vamos ver como é que funciona aqui a história, tá certo? Aqui a gente tem o seguinte, ó. Suponha que o governo anuncie que a taxa Selic vai subir 0,5 ponto percentual. Vocês sabem, né, que existe a reunião lá do Copom. Hoje em dia está subindo um pouco a taxa, né? A gente está vivendo juros históricos, é importante saber disso. Nosso juros sempre foi gigante, um dos maiores do planeta, tá bom? Então, ó, passando de 5% para 5,5%, ambas ao ano, beleza. Então a taxa vai sair de 5 e vai para 5,5. Considerando apenas essa variação indicada, tem-se que a taxa equivalente... Olha, tá vendo como esses nomes aparecem, gente? Então, se vocês não souberem sobre taxa, complica, tá? Aqui no canal tem aula de taxa. Depois dá uma sacada lá. Em um mesmo período de 3 anos. Aliás, em um período de 3 anos. No regime de quê? Juros compostos. Como ele falou taxa equivalente, você já poderia ter na cabeça que seria juros compostos, tá bom? Que ele só usa esse termo quando está falando de juro composto. Sofreria um aumento em pontos percentuais iguais a... Então, qual vai ser o aumento aí percentual que essa taxa vai estar subindo? Era de 5 e vai para 5,5. Gente, uma questão moleza. Mas isso aqui na prova, 90% ou mais dos candidatos nem tentam fazer. E é uma questão moleza, tá certo? Por quê? Porque ele deu tudo para vocês. Ó, o que está acontecendo aqui, pessoal? Eu tenho aqui, ó, 5% para 5,5%. E o período é o quê? De ano. Ó, ele já está botando que a taxa é anual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa taxa de 5% e depois eu vou calcular essa taxa de 5,5%. E eu vou fazer a diferença para saber qual foi o aumento. Só isso, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar a taxa. Se quiser fazer devagarzinho, mas você já podia ir direto. Mas eu vou fazer devagarzinho. Ó. Mais a taxa de 5%, que é 0,05, elevado ao tempo, que são 3 anos. Isso aqui é a taxa que eu tinha antes. Vai me dar um valor. Que valor vai ser esse? Gente, ó, 1 mais 0,05 é 1,05, elevado a quem? A 3. E ele deu isso aqui, ó. Tá certo? Já está dado. Ou seja, isso aqui dá quanto? Dá 1,158. Beleza? Tá aqui o valor. Agora eu vou fazer para de 5,5. Então eu pego 1, que é o completo, né? Mais 5,5. E quanto é 5,5, pessoal? É 0,055, beleza? Se não sabe fazer essa transformação, bota na cabeça, gente. É um mantra. Bota na cabeça o mantra. Qual é o mantra que eu tenho que colocar na cabeça? Todo número percentual possui um valor decimal. Todo número percentual possui um valor decimal. Todo número decimal possui um valor percentual. Não esqueça, pessoal, isso é um mantra, coloca na cabeça. Se eu quiser transformar, ó, de decimal para percentual, de percentual para decimal, o que eu faço? Anda com a vírgula. Como é que eu ando? 5,5 está em porcento. Como é que eu vou andar? Você vai pegar e fazer o seguinte, ó. 1, 2. Só andar 2 vezes para a direita. E depois, pessoal, aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui vai ficar o seguinte, 5,5. Deixa eu pegar aqui. No caso, eu estou em percentual passando para unitário. Então, eu vou andar 2 vezes. 1, 2, mas é para a esquerda. Então, aqui vai ficar vírgula. E depois preenche os espaços com 0, ó. Tá bom? Então, você tinha a taxa percentual e agora tem a taxa o quê? Decimal. Deixa eu pegar outra. 5. Cadê a vírgula? Quando a vírgula não aparece, está escondidinha, ó, atrás do número. Então, anda 2 vezes agora para a esquerda. Ó. 1, 2. Beleza? E aqui, ó, você coloca a vírgula. Onde você parar, você bota a vírgula. Não esqueça, antes da vírgula tem que ter um 0. E depois você preenche os espaçozinhos aqui, ó. Tá certo? Então, fica 0,05. Então, quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que essa taxa aqui é a mesma que 5,5%. Quer dizer que essa taxa aqui é a mesma que 5%. Beleza?
Bem, isso aqui é só para falar sobre essa questão da taxa unitária e taxa percentual, porque juro composto é só taxa unitária, tá? Isso aqui vai ficar elevado a 3. Aí, ó, eu vou pegar e vou fazer a operação, vai ficar 1,055 elevado a 3, que ele também deu. Veja, gente, eu estou explicando aqui, tá certo? Mas você pode fazer isso bem rápido, tá? É só entender essas coisas aqui. Então tá aí as duas taxas. A diferença das duas taxas vai ser qual? Aí eu vou pegar aqui a maior, né? Aqui eu tenho depois com aumento. E vou subtrair da que eu tenho com 5%. Que é essa outra aqui. Fazendo a subtração, vai emprestar, ó, 14 menos 8, 6. 6 menos 5, 1. Aqui fica 0, fica 0. Então dá 0,016. Só com esse resultado, eu acho pouco provável que alguém marque um valor diferente desse, né? Mas eu estou com um número unitário, tem que passar para a forma percentual. Como é que eu passo? Eu não andei para a esquerda, quando eu digo esquerda, gente, é porque eu estou falando aqui de frente para vocês no computador, tá certo? Mas quando eu estou andando aqui, ó, para esse lado, eu vou fazer o quê da unitária? Eu vou voltar, tá certo? Então vai ficar 1, 2. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 1,6% ao ano, tá certo? Então realmente a resposta vai ser qual? Letra D. Sem saber transformar, você acertaria essa questãozinha aí, beleza? Então, gente, mais uma questão aí de juros compostos que parece ser muito difícil, mas na verdade você precisaria pegar o quê? Subtrair esse desse. Era só fazer essa subtração que eu fiz aqui, ó. Você provavelmente já iria aí ter uma noção de qual seria a resposta, não é verdade? Mas se não tiver uma noção do assunto, aí você passa batido mesmo e já era. Não consegue desenrolar a questão. Tranquilo? Questão 5. Vamos dar uma sacada aí nessa questão 5. Gente, então ó, hoje já foi juros simples, juros compostos. E agora a gente entra numa parte também que pouca gente vê na escola. Que é, a gente chama isso aí de regra de sociedade, chama também de divisão proporcional, tá certo? E muitas vezes a gente não consegue fazer porque nunca nem viu, tá? Então vamos lá. Bem calminho para tentar desenrolar isso aí, tá? Os irmãos Arnaldo, Bernaldo, eu queria saber por que matemático inventa tanto nome feio. Os irmãos Arnaldo é bonito, né? Inclusive o nome do meu tio, mas Bernaldo e Cernaldo, pelo amor de Deus. Abriram uma firma em sociedade. Na ocasião, investiram respectivamente, ó, que foram os investimentos, 5 mil, tá certo? Aqui, 10 mil e 15 mil, beleza. Após algum tempo, contabilizaram um lucro de 24 mil. Então, eles tiveram um lucro aí de 24 mil, tá? E resolveram reparti-lo de forma diretamente aqui, que é importante. Eu vou já contar um segredinho para vocês disso aqui agora, tá bom? Ao capital que cada um investiu por ocasião da abertura da firma. Quanto deverá receber em reais? Bernaldo. Então, ele quer saber Bernaldo, tá? Vamos botar aqui, ó. Ele quer saber quanto recebeu Bernaldo. Tranquilo? É o seguinte, quando você fala divisão proporcional, só uma coisa que eu quero que vocês me digam. Me diz aí que eu vou escutar telepaticamente vocês falando. Preste atenção aí para você ver se eu não vou escutar, ó. Eu fiz o investimento com outros 2 sócios, somos 3. Na verdade, o meu colega botou 5 mil, o outro colocou 10 mil no empreendimento e eu botei 15 mil. Quando sair o lucro da coisa, quem vai ter direito ao maior lucro? Vai ser o meu primeiro colega, vai ser o segundo ou vai ser eu? Me diz aí. Tá vendo? Eu não disse que ia escutar vocês? Vai ser eu que vou ter direito a maior. Eu escutei cada um de vocês aí. Então, eu que vou ter direito ao maior lucro aí, pessoal. Eu que vou ter direito ao maior lucro. Por quê? Porque eu investi mais. Então é justo, não é verdade? Não é justo? Por isso que esse probleminha também é chamado de regra da sociedade. Tá? Se você quiser pesquisar divisão proporcional, pode pesquisar também como sendo regra da sociedade, beleza? Bem, sabendo disso aí, pessoal, como é que funciona a regrinha da sociedade? Porque saber que sou eu é uma coisa. Agora, saber quanto é o meu direito, aí é outra. E é o que a prova vai cobrar, tá certo? Quanto que eu tenho direito. Então, vamos lá. Eu vou dizer que o valor A... Então, vou dizer aqui, ó, como são 3 pessoas, A é Arnaldo. E como ele usa a palavra respectivamente, Arnaldo investiu, então, 5 mil.
Gente, o investimento você coloca na parte de baixo, tá certo? O investimento coloca na parte de baixo. Já já eu vou dizer outro segredinho em relação a essa questão aí, tá certo? Já B, que é Bernaldo, ó, vai estar relacionado a 10 mil, ok? Já C, que no caso vai ser Cernaldo, ele investiu 15 mil. Então é o seguinte, pessoal, quando falar que é proporcional, pode parecer estranho, mas é assim mesmo. O lucro A aqui, que Arnaldo vai ter, é proporcional. Quando fala é proporcional, fica dividindo, tá certo? É proporcional a 5 mil. Bernaldo vai ser proporcional a 10 mil. E Cernaldo vai ser proporcional a 15 mil. Não esqueça isso aí não, tá bom? Então, quando falar proporcional, fica dividindo. E aí, gente, olha só qual é o segredinho aqui que eu vou falar para vocês. Vocês estão percebendo que tudo está na casa dos 1.000, 1.000 fechado, 1.000 tranquilo. O que que tu faz? Tu simplesmente cancela, literalmente, tá certo? Cancela aí, vou até aumentar um pouquinho a letra. Cancela, pessoal, todos esses zeros aí. Como assim, professor? É, isso mesmo. Ó, sempre que acontecer isso, você vai cancelar todos os 1.000. Por quê? Porque você vai trabalhar com números menores, tá bom? Então, tudo que for 1.000, eu cancelei aqui, ó. Já vai dar uma limpada boa na vista, né? Então, ó, tá aqui, tá certo? Aí, sabendo disso agora, o que que vai acontecer? Eu tenho uma propiedadezinha, pessoal, aqui da proporção, que é o seguinte. A soma da parte de cima está para a soma da parte de baixo, tá bom? Então, se eu pegar o que A investiu mais o que B investiu, deixa eu só mudar a fonte aqui rapidinho. Se eu pegar o que A investiu mais o que B investiu mais o que C investiu, vai estar para a soma, aliás, o que A vai ganhar, o que B vai ganhar e o que C vai ganhar, vai estar para a soma do que eles investiram. Isso é uma propiedadezinha das proporções, então tem que lembrar disso aí. E se eu pegar o que A vai receber, mais o que B vai receber, mais o que C vai receber, quando eu somar tudo vai dar o lucro, que é 24 mil, eu estou colocando só 24, tá? E aqui, ó, vai ficar 5 com 10, 15, 15 mais 15, 30. Beleza? O que acontece aqui, gente? Essa fração dá para reduzir. Sempre que der para reduzir, reduza, porque você reduz o trabalho. Já está dizendo. Então, ó, simplifica que simplifica. Fica 4 sobre quem? 4 sobre 5. E agora você tem sua resposta. É isso aqui que vai dar sua resposta. Ele não está querendo aí Bernaldo, pessoal, né? Então você vai pegar, como tudo é igual, você não está vendo aqui que tudo é igual? Isso aqui é igual a isso, tudo é igual? Então você pode dizer que Bernaldo sobre 10 vai ser igual a quem? A 4 sobre 5. E aqui você já tem a resposta, ó. Presta bem atenção na lógica, ó. Se 10 é o dobro de 5, então B tem que ser o dobro de 4, tá certo? O dobro de 4 é quanto? O dobro de 4 é 8. Então você já tem aqui que vai dar 8.000. Tranquilo? Bem, se não quiser fazer assim, faz a regrinha de 3. Ó. Vai ficar 5B igual a 4 vezes 10, 40. B vai ser igual a quanto? 40 dividido por 5. Isso aí dá quanto? 8. Como a gente tinha tirado 8.000, no fim bota, tá? Quando tiver a resposta. Então tá aí, ó. Mais uma questãozinha. Só o filé aí, tá certo, pessoal? Essa de divisão proporcional, tá bom? Bem tranquilinho aí, certo? A divisão do número de vereadores de determinada cidade é proporcional, então ó, já está falando em proporcional, já tem que lembrar daquilo, ao número de votos que cada partido recebe, tá certo? Na última eleição nessa cidade, concorreram 3 partidos, A, B e C, que receberam a seguinte votação. A teve 10.000 votos, B 20.000 e C 40.000 votos. Se o número de vereadores dessa cidade é 21, quantos deles são do partido B? Então ele quer saber o total de vereadores aí do partido B. Tranquilo? Então, muito bem. Vamos lá. O que a gente vai fazer, pessoal? Mesma coisa que a gente fez na questão passada, tá? Então, aqui eu tenho ó, A teve quantos votos? 10.000. Beleza? Eu vou botar só M aqui de 1.000. Deixa eu botar aqui, ó, M de 1.000. B
teve quantos votos aí na história, pessoal? 20 mil. E C teve quantos votos aí? 40 mil. Tá certo? Como é proporcional, fica dividindo. Aí se eu pegar, pessoal, o número de cadeiras aí que A vai ter, tá certo? Partido A vai ter, mais o número de cadeiras de B, mais o número de cadeiras de C, isso ao todo aí vai dar quantas cadeiras na história, pessoal? Isso ao todo aí vai dar 21 cadeiras. 21 cadeiras que vai ficar dividido para a soma da parte de baixo, que é 10 mil mais 20, 30, 30 mais 40 dá 70 mil aí, tranquilo? Só que ele está querendo saber o quê? Quantos do partido B. Então ele quer saber desse partido aqui, ó, quantas cadeiras vai ter. Aí eu posso igualar, já que tudo é igual, eu vou igualar essas duas aqui, tá certo? Para quem já está se perguntando, professor, eu posso fazer igual na outra questão que cortou? Lógico que pode. Inclusive os zeros também, se você quiser cortar, pode cortar também, tá certo? Deixando só os números aí, tá? Então aqui vai ficar quanto? Ó, B sobre 2 vai ser igual a quem? A 21 sobre 7, beleza? Aí aqui, gente, vai ficar 7B. Eu nem vou desenvolver, mas tão pequeno, né? Dá para fazer, vamos fazer. Então vai ficar 2 vezes 21, 42. B vai ser igual a quem? 42 dividido por 7. E 42, pessoal, dividido por 7 dá quanto? Dá 6, tá bom? Então tá aí. Essa vai ser a nossa resposta. B vai ter direito a 6 cadeiras, tá? Bem tranquilinho aí. Gente, então é isso. A loja do canal tá quase pronta, tá certo? Vai ter umas camisas lá bem legais, bem bonitas inclusive, tá certo? Do Aprenda a Calcular. Umas xicarazinhas, tá certo? Do Aprenda a Calcular. E garrafas também eu vou estar colocando lá na loja de canal. Eu agradeço a todo mundo que está acompanhando. Link aí de concurseiros aí na descrição também, tá ok? Um grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Show. Fui! I'm